De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Fiquem agora com mais um ciclo de entrevistas da radioletras.com, onde todas as vozes se encontram. Eu sou Basilina Pereira, escritora de Brasília, e hoje eu vou entrevistar a escritora Lucy Afonso, que é finalista por mais de uma vez ao Prêmio Jabuti. Essa entrevista está sendo gravada para o ciclo de entrevistas da Rádio Letras. Então, dando início à nossa entrevista de hoje, eu vou perguntar, Lucy, obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa entrevista e, por favor, em breves palavras, porque eu sei que o seu currículo é extenso, muito rico, faça a sua apresentação aos ouvintes da Rádio Letras, por favor. Meu nome é Lucy Afonso, eu sou escritora, mais especificamente cronista de Brasília. Nasci em Araxá, Minas Gerais e moro aqui desde criança. Tenho 4 livros publicados de contos e crônicas e participo também de algumas antologias no Brasil e no exterior. Sou membro da Academia de Letras do Brasil, seção DF, com muito orgulho. E é com prazer que eu participo desse ciclo de entrevistas da Rádio Letras, a convite da poeta Basilina Pereira. Ótimo, que bom! Agora, Lucy, por favor, fale um pouco da sua carreira literária. Quantas vezes você já foi finalista do Prêmio Jabuti? E que outros prêmios você já acumula? Minha carreira literária, propriamente dita, começou aos 40 e poucos anos, quando eu frequentei oficinas dadas pelo professor Marco Antunes na Câmara dos Deputados, no Núcleo de Literatura. Foi quando eu voltei a escrever, porque eu já escrevia antes, quando criança e adolescente, mas tinha parado. E nesse momento, aos 40 anos, eu retomei a escrita e construí minha carreira literária, que continua até hoje, graças a Deus. Eu fui finalista do Jabuti em 2014 com o livro Senhora dos Gatos e agora em 2020 com Uma Viagem ao Sul de Mim. Nas 2 vezes, a categoria em que o livro foi finalista é a de ilustração, não é a de texto. Mas eu me sinto igualmente contemplada, junto com a Márcia Bandeira, autora da ilustração, porque a ilustração dela é baseada no meu texto. Então é uma composição conjunta em que tudo se mistura e se enriquece. E eu fiquei muito feliz com essa indicação. Nós estamos aguardando a votação agora. A Rádio Letras sempre volta seu foco para a arte literária. Diga pra gente, Lucy, por favor, como foi que a literatura entrou na sua vida? A literatura entrou na minha vida desde muito cedo, quando eu era criança, e eu já sentia vontade de escrever. Eu tenho uma crônica chamada A Caneta Verde, em que eu falo desse início, dessa vontade muito forte de escrever, apesar de ainda não ser alfabetizada. Eu pedi uma caneta verde ao meu tio e fiz assim uns rabiscos no papel, que acho que já era um prenúncio da minha escrita. Então foi muito cedo que ela entrou em minha vida. E a literatura sempre foi para mim, os livros sempre foram meus melhores amigos, eu sempre li muito. E a partir dos 40 anos, então, eu voltei a escrever e tenho muito prazer nisso. Isso para mim, escrever é oxigênio, é respiração, é sobrevivência. É uma parte fundamental da minha vida. Diga pra gente, quantos livros você já publicou?
Tem algum assim que seja o seu preferido, que tenha alguma característica que tenha te marcado? Eu já publiquei 4 livros, todos de contos e crônicas. Os nomes são Velhota Eu, O Guardião da Manhã, Senhora dos Gatos e Viagem ao Sul de Mim. Não tem nenhum que seja meu preferido. O lançamento do primeiro, Velhota Eu, foi muito marcante, claro, né? Porque foi a primeira experiência. E esse mais recente, Viagem ao Sul de Mim, eu considero mais maduro. Eu trato de questões bem profundas de identidade, de resgate de identidade. Talvez seja o meu preferido, mas talvez seja o próximo, quem sabe. E hoje, você já se considera uma escritora? Eu me considero uma escritora, isso aí é muito recente, porque antes eu escrevia, mas eu não me dizia escritora. Eu tenho uma crônica que fala sobre isso, chama-se Profissão Escritora. Foi a partir de determinado momento que eu me assumi como escritora e que eu digo isso assim, sem pudor, sem vergonha, sem constrangimento, porque eu sei que eu sou escritora. É difícil assumir, mas eu já fiz isso. Você acha que falta apoio para os escritores no Brasil? Principalmente aqui em Brasília, ou é igual no Brasil todo? E na mesma pergunta ainda, fala pra gente se você já teve algum incentivo, algum patrocínio. Eu acho que falta apoio sim para os escritores no Brasil, e em Brasília especificamente. Eu tento sempre divulgar os autores daqui, que eu gosto e respeito. Acho que são bons escritores. E no meu segundo livro, Guardião da Manhã, foi apoiado pelo FAC, do Ministério da Educação. Mas quem já fez sabe que é um apoio muito sofrido, muito burocrático. É muito difícil conseguir, é angustiante. Eu não fiz de novo, só fiz uma vez. Os outros eu me autopubliquei. E estou satisfeita com isso. Teve algum fato marcante ou algum escritor que te influenciou na carreira literária, assim, em termos de estilo ou qualquer outro aspecto mesmo? Teve escritores que me influenciaram muito, uma parte deles no sentido de me motivar, de me incentivar a escrever. Entre eles, a grande figura é a do professor Marco Antunes, professor e poeta, que me mostrou primeiro que eu era cronista, que eu não sabia o que eu escrevia, se era crônica ou outra coisa. E depois ele incentivou não só a mim, mas a muitas pessoas, muitos alunos que seguissem escrevendo. E eu fiz isso e me descobri escritora, como hoje eu já me denomino escritora. Foi graças ao professor Marco Antunes. Agora, em termos literários, eu acho que minha grande influência é o Rubem Braga, cronista, e também o Fernando Sabino, cronista mineiro, que tem um estilo assim muito limpo, muito leve, muito gostoso de escrever. Eu acho que ele é uma das minhas grandes influências. Tem o Rainer Maria Rilke, é um autor de um livro famoso, você deve conhecer, intitulado Cartas a um Jovem Poeta. O livro é interessante porque, por meio das cartas, ele aconselha um discípulo sobre o tema, como escrever, como ser um escritor, nesse sentido. Que conselho você daria para um escritor que está iniciando na sua carreira agora? Não desanime, insista, persista. Cuide da literatura como um grande dom, um grande bem que você recebeu. Compartilhe o que você escreve. Um conselho mais específico dado pelo professor Marco Antunes: leia em voz alta o que você escreve. Isso é muito importante para sentir o ritmo do texto.
E acredite em você, acredite no poder da escrita, que é muito transformador. Continue, insista, não desista e acredite. Sua maior realização até hoje, qual foi? Pode ser na área literária ou não? Minha maior realização é justamente ter me descoberto e me assumido como escritora. Escrever para você é um passatempo, um prazer ou uma necessidade? Para mim, escrever é um prazer e uma necessidade. É o meu oxigênio, minha sobrevivência, minha lucidez. Eu não vivo sem escrever. Que gênero literário você prefere? Eu prefiro a crônica, claro, que é o que eu escrevo, e a poesia. A poesia, para mim, é uma coisa sublime. É a essência de tudo. É dizer o máximo com o mínimo. É uma grande reflexão, um grande resumo da vida. É a poesia. Fala pra gente um autor de sua preferência. Pode ser nacional, internacional, fique à vontade. Eu vou citar uma autora de Brasília, que é a Alexandra Rodrigues, uma grande escritora, também cronista, e que desde sempre foi poeta, e agora está se assumindo como tal. É um dos autores da minha preferência. Um livro inesquecível, assim, aquele do qual você se lembra até hoje e marca para reler, ainda tem que reler esse livro um dia. O Nome das Coisas, de Alexandra Rodrigues, em que ela fala da origem da palavra, das implicações, das nuances da palavra. É um livro belíssimo. Bom, nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer e que você gostaria de comentar? Fique à vontade, por favor. Eu acho que eu deixei de falar dos concursos que eu fui premiada. Um deles é o de Campos do Jordão, da Secretaria de Educação, que eu tirei o primeiro lugar com uma crônica e depois o segundo lugar com um conto. Eu não sou conhecida por escrever contos, mas esse do concurso se chama... me faltou o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Monstrinho, se chama Monstrinho, é uma das melhores coisas que eu já escrevi. Eu acho praticamente perfeito. E, para terminar, eu agradeço o convite, me desculpem em ter falado pouco, eu acho que eu falo muito pouco, muito resumido. E parabéns pela iniciativa do presidente André e de todos os membros para divulgarem a nossa literatura no rádio e de outras formas. Eu estou à disposição de vocês para o que eu puder contribuir nisso. Muito obrigada e até a próxima. Meus agradecimentos tanto a você que se dispôs a compartilhar esse momento conosco e com os ouvintes da Rádio Letras, trazendo a sua experiência, que é muito rica e tenho certeza vai servir de exemplo e de incentivo para todos nós. E agradecimentos também à Rádio Letras por possibilitar esse canal aqui para divulgação dos escritores de Brasília e de seus trabalhos. Muito obrigada a todos. Eu sou Basilina Pereira. E essa entrevista está sendo realizada para o ciclo de entrevistas da Rádio Letras. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.